Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, como sempre. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos a uma breve reflexão da palavra de Deus, esta direcionada para a Igreja Cristã do Evangelho Pleno de Pedro Leopoldo, para o culto de domingo, que estamos fazendo virtualmente, hoje, dia 17/5, um domingo, o domingo do Senhor, o dia do Senhor. Amém? Vamos iniciar com a oração e em seguida vamos para a palavra de Deus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, damos graças a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de sermos ministrados pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, a ajuda do Teu Santo Espírito para que Ele traga, ó Deus, o entendimento correto das Tuas Sagradas Escrituras, que ela venha, meu Deus, e faça morada nos nossos corações, que possamos, meu Deus, ser moldados por ela, ser transformados pelo Teu Evangelho e sermos, meu Deus, direcionados, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, pedimos a bênção do Senhor, meu Deus, sobre todos aqueles onde a Tua palavra, meu Deus, está alcançando e vai alcançar. Que a bênção do Senhor repouse sobre nós e que o nome do Cristo seja glorificado e exaltado através da Igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia já em 2 Timóteo, capítulo 4. Enquanto isso, vamos dar uma pequena introdução. O tema dessa ministração é abandonado por homens, mas não por Deus. Ou seja, homens podem nos abandonar, mas Deus jamais nos abandona. E essa carta de 2 Timóteo, Paulo, quando escreve para Timóteo, Paulo estava na cadeia em Roma e ele tinha certeza da sua morte. Paulo tinha certeza que seria morto. Nós vemos isso no versículo 6 de 2 Timóteo, capítulo 4. No versículo 6, Paulo diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então Paulo faz uma comparação entre o seu sangue que está sendo derramado por conta da sua iminente execução sobre o juízo de Roma, Paulo estava em Roma, Nero que foi um dos maiores perseguidores do cristianismo, dos cristãos, ia sacrificar, vamos dizer assim. Então Paulo faz essa comparação entre o seu sangue que ia ser derramado e uma tradição judaica da cerimônia da oferta da libação, que era quando era derramado vinho ao redor do altar do sacrifício. Então aquele vinho derramado era uma oferta de libação. Então Paulo está dizendo que o seu sangue derramado também é uma oferta de libação ao Senhor. E da mesma forma que o vinho era oferecido em oferta ao Senhor, Paulo está confiante e honrado em servir ao Senhor e oferecer a sua própria vida em oferta a Cristo. Quando ele fala que o sangue está sendo derramado em libação, está dizendo que a minha vida foi derramada em oferta a Deus, em sacrifício a Deus. E Paulo não somente ofereceu a sua vida a Cristo como libação, ele também se sacrificou pelos cristãos e pela igreja. E hoje nós temos aí a metade, vamos dizer assim, do Novo Testamento escrito por Paulo, o grande doutrinador e evangelista, e das maior quantidade de obra literária escrita do Novo Testamento foi por Paulo. Então ele se ofereceu por Cristo e pela igreja, pelos cristãos, Então essa pequena introdução já traz um ensino para nós de nos oferecermos ao Senhor. Nós que somos a igreja de Cristo, oferecemos as nossas vidas a Cristo e à igreja do Senhor. Nós vamos entrar agora no versículo 9 e 10, do capítulo 4 de Timóteo.
onde Paulo vem dizendo o seguinte para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Primeira coisa, Paulo estava preso. E o que foi que Paulo pediu a Timóteo? Vem estar comigo depressa. Vamos tentar aqui ver vários textos aqui e pincelar algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte: esteja sempre próximo, perto de pessoas, se aproxime de pessoas da caminhada, não se afaste da sua caminhada, não se afaste das pessoas da caminhada, não se afaste dos irmãos. Nós precisamos estar sempre próximos. O que Paulo pediu para Timóteo foi o seguinte: esteja próximo de mim, venha para próximo de mim, porque nesse momento eu estou precisando de você, estou precisando de pessoas próximas a mim, porque Paulo estava preso de novo. Então o que ele queria era estar próximo, perto de pessoas que ele confiava, porque com muita certeza Paulo confiava na lealdade de Timóteo. Então esteja próximo das pessoas, esteja ligado com as pessoas. Nós somos um corpo, nós somos interdependentes, nós não somos nem dependentes mais dos outros e nem independente de ninguém, nós somos interdependentes, nós precisamos de uns dos outros. E Paulo precisava de Timóteo naquele momento, e Paulo confiava na lealdade de Timóteo. Então esteja próximo de pessoas que você confia, pessoas que você sabe que são leais e pessoas que são leais ao Evangelho. Se aproxime de pessoas. E no versículo 10, que nós já lemos, ele explica por que precisava de Timóteo lá com ele. Porque ele estava só, porque Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. E alguns outros homens foram para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Talvez tenham sido enviados por Paulo, alguma obra missionária, mas Crescente o abandonou porque ter escolhido o presente século, preferiu estar no mundo. Então, outro ensino desse texto: não fique desapontado, não fique magoado, não guarde mágoas, não guarde rancor e não olhe para quem lhe desapontou. Demas aqui abandonou Paulo, e Demas era um cooperador junto a Paulo, mas abandonou, e vai acontecer isso. Vão ter pessoas que vão abandonar, vão ter pessoas que dão caminhada. Infelizmente isso acontece no nosso meio e em outros lugares também, outros segmentos. Mas estamos falando de igreja, e na igreja vai ter sim pessoas que vão abandonar a caminhada, vão me abandonar, vão deixar o corpo, vão para o mundo, vão escolher o mundo. Infelizmente isso vai acontecer, mas não fique desapontado, não guarde rancor, não guarde mágoa dessas pessoas, certo? É uma escolha, cada escolha tem a sua consequência, Então, o que fazer diante de pessoas que podem lhe desapontar, que podem lhe magoar, que podem lhe ofender, que podem lhe deixar? É orar por elas. Vamos orar e pedir a Deus que restaure a sua caminhada, mas não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar desapontamentos. Apenas orar e pedir a Deus que restaure a vida dessas pessoas. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Vamos lá, se eu consigo aqui. Marcos, esse Marcos aqui, também conhecido por João ou João Marcos. Esse Marcos aqui é o autor do Evangelho de Marcos, certo? Vamos voltar aqui bem rapidinho para Atos 13, para poder entender o que está acontecendo aqui. Atos 13, capítulo 13, versículo 13. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha,
João, esse João aqui é o João Marcos, ou Marcos que Paulo está falando lá em Timóteo. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, nessa viagem missionária aqui, João Marcos, estava com eles, e quando eles estavam indo para outra região, João Marcos os abandonou. Disse, não vou não. Voltou para Jerusalém. Não se sabe por quê, pode ter sido por medo, saudade da família, algo do tipo, e ele abandonou esses irmãos em uma viagem missionária. Vamos lá para agora Atos 15, versículo 36 ao 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, o mesmo João, o mesmo Marcos, João Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Aqui é o texto que nós lemos, que João Marcos estava com eles e os abandonou. Paulo está falando disso. Não, Paulo não queria levar, porque eles já tinham abandonado um momento. Versículo 39. Houve entre eles, entre Paulo e Barnabé, tal desavença que viera a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, vamos lá. Uma viagem missionária, primeira viagem missionária ali, Marcos abandona, não se sabe por que deixa. Em outra viagem, Paulo vai com Barnabé, indo visitar os irmãos. Barnabé, que era primo de Marcos, queria levá-lo, e Paulo disse, não vou levar esse camarada, porque ele já me abandonou uma vez, não vou levá-lo. E teve uma briga, uma desavença, e algo talvez tenha sido algo muito sério, a briga deles, de Paulo e Barnabé, ao ponto de se separarem. Barnabé foi para um lado com Marcos e Paulo foi para o outro lado com Silas, certo? Separaram. Em algum momento da caminhada, não se sabe como nem quando, Paulo e Marcos se encontraram de novo. E nesse reencontro, com certeza, eles conversaram, se acertaram, pediram perdão um para o outro e refizeram a caminhada. Por quê que eles refizeram a caminhada? Porque o texto que nós lemos aqui diz, somente Lucas está comigo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Toma contigo Marcos, aquele Marcos que fez com que Paulo e Barnabé brigassem, que Paulo disse que não queria trazer, não queria mais andar com ele. Paulo diz, traz Marcos, e traz, pois me é útil para o ministério. Então Marcos já tinha se transformado em uma pessoa útil para o ministério de Paulo. Qual é a moral da história aqui? Você nunca sabe quem vai ser útil para você amanhã, certo? Eu costumo sempre falar o seguinte, por onde você for, por onde você andar, por onde você entrar, seja igreja, seja na família de alguém, seja empregos, saia pela porta da frente. Não saia por intriga, não saia por fofoca, não saia por desentendimentos, não saia por mentiras, o que quer que seja, saia pela porta da frente, ou seja, saia bem. Por quê? Porque você nunca sabe de quem você vai precisar amanhã. Você nunca sabe quem vai ser útil para você amanhã. Se Paulo tivesse fechado o coração ali, nesse encontro que eles tiveram depois dessa desavença, se Paulo tivesse fugido, não quero conversar com esse cara não, ele não teria tido essa fala aqui de que Marcos era útil para o ministério. Traga Marcos porque ele me é útil para o ministério. Então você nunca sabe quem vai ser útil para você amanhã. Então trate bem as pessoas, sempre respeite, porque pode ser que amanhã você esteja batendo na porta dessa pessoa que talvez você distratou, que você desrespeitou, que você não queria conversar com ela, que não precisava dela. Pode ser que amanhã você precise dela, certo? Pode ser que amanhã você diga, puxa vida, eu preciso de fulano, ele me é útil hoje. E talvez um desentendimento, alguma coisa, possa estragar esse relacionamento ou algo que você esteja planejando, almejando e as pessoas estejam
sendo útil para você. Amém? Versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo estava, muito bem, preso. Paulo sabia que ia ser morto, certo? E o que é que Paulo pede para Timóteo levar? Primeiro ele pede trazer uma capa, talvez onde ele deixou, estava na casa de Troade, talvez lá na casa de Troade, deixei em Troade a cidade, né? Deixei em Troade, talvez lá em Troade estivesse no verão, e quando ele viajou ele deixou a capa lá porque não estava sendo necessária, aqui já está no inverno, já está no frio, então Paulo estava precisando da capa para se aquecer na cadeia. Mas o que Paulo pede também são os livros, são os pergaminhos. Moral? Na dificuldade, nunca esqueça a palavra de Deus. Paulo queria os livros, os pergaminhos para quê? Para estar estudando, meditando, se alimentando da palavra de Deus em todo o tempo. Esteja nos momentos bons, nos momentos de dificuldades, esteja sempre lendo, meditando e se alimentando da palavra de Deus, se dedicando ao estudo. Paulo aqui, muito provavelmente, estivesse dedicando ao estudo do Antigo Testamento, porque não tinha sido ainda escrito o Novo Testamento. Então Paulo estivesse lendo os escritos antigos, estivesse se alimentando, estivesse estudando, estivesse meditando ali, e que naquele momento ali o que Paulo mais necessitava e precisava era da palavra de Deus para fortalecer, para trazer ânimo e para trazer esperança, porque a palavra de Deus traz ânimo, traz esperança, traz vida, traz alegria. Então, nos momentos de dificuldades ali que você esteja passando, se alimente da palavra de Deus. Em todos os momentos, na verdade, se alimente da palavra de Deus, leia a palavra, medite nela e estude. Pega uma Bíblia que tenha as notinhas de rodapé, leia um versículo 2, 3, 4, 5 e veja o que é que o autor ali, o comentarista está falando, para você se alimentar mais da palavra. E para quê? Para que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes, porque a palavra para quê? É viva e eficaz. Ela vai trazer o que? Vida, ela vai transformar as nossas vidas. Então, em todos os momentos, se alimente, leia a palavra de Deus. Versículos 14 e 15. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Volte um pouquinho aí para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, o mesmo Alexandre de lá, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, o Alexandre que está falando aqui, Paulo falou dele lá em 1 Timóteo, diz que Paulo entregou a Satanás. Ou seja, esse Alexandre aqui, latoeiro, Paulo diz que causou muitos males. Paulo, é como se Paulo tivesse expulsado este homem da igreja. Por quê? Porque ele estava blasfemando. Acredita-se que esse Alexandre ele estava indo em encontro à verdade do evangelho que Paulo pregava. Paulo pregando o evangelho, esse homem estava indo de encontro, ele estava negando as verdades do evangelho de Cristo, o evangelho que Paulo pregava, o evangelho da salvação, da ressurreição. Então esse homem talvez estivesse blasfemando o Espírito Santo, falando mal do evangelho. Então Paulo expulsou, tirou aquele homem ali da igreja, certo? E quando Paulo fala que entregou a Satanás, é porque aquele homem ali estava na igreja.
ele foi expulso da igreja. E quando nós estamos fora da igreja, quando nós até mesmo nos desviamos, nos afastamos, nós ficamos suscetíveis, nós ficamos fáceis, presas fáceis de Satanás. É por isso que Paulo fala, ele foi entregue a Satanás. Porque quando nós estamos debaixo da cobertura espiritual da igreja, quando nós estamos no corpo, na igreja, caminhando, se alimentando ali, mesmo com dificuldades ali, às vezes cambaleando, às vezes fraco na fé, às vezes com vontade de desistir, mas nós estamos ali no corpo, nós somos protegidos pelo Senhor, porque nós fazemos parte da igreja do Senhor. E o que Paulo disse ali, foi entregue a Satanás, por quê? Porque agora ele está no mundo, ele está entregue para o diabo, agora o diabo vai tomar de conta e vai fazer, vai destruir aquela vida dele. E quando nós estamos juntos aqui, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Ele pode até tentar contra a sua vida, pode vir a tentação ali, mas nós conseguimos resistir porque nós estamos juntos ali, nós estamos fortalecidos debaixo da mão do Senhor que protege a toda a sua igreja. Então o ensino aqui é isso: não se afaste da igreja do Senhor, não saia da igreja do Senhor, porque se você sair, você vai ser uma presa fácil para o inimigo, vai ser entregue a Satanás. Não se afaste da igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Esteja sempre unido, esteja sempre no corpo. Nós somos um corpo, nós estamos ligados, nós estamos caminhando juntos. Não tem, se eu faço parte do corpo de Cristo, não tem como o corpo ir por um lado, uma caminhada, um ensino, uma visão, uma meta, e eu estou indo por outro caminho. Se eu faço parte desse corpo, eu tenho que estar ligado com esse corpo, então eu tenho que caminhar com ele, alcançar a meta, seguir para o alvo que Cristo tem preparado para as nossas vidas, que é a salvação. Então eu tenho que estar junto com esse corpo caminhando, indo em direção à terra santa, a Canaã celestial que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não tenho como seguir outro caminho. Quando eu sigo outro caminho, eu estou indo para as mãos do inimigo. Versículo 17. Só lembrando que Paulo estava na cadeia. Estava preso e ele sabia que ia ser morto. Muito bem. Vamos lá, versículo 17. Vamos ler o 16 e o 17. Lembra que o tema dessa reflexão é: o homem nos abandona, foi assim que eu falei, abandonado por homens, mas não por Deus. O homem pode nos abandonar, o homem vai nos abandonar, pode ser que pessoas nos abandonem, nós vimos no começo, podemos ser abandonados por homens, mas Deus jamais nos abandona. Nós já vimos que Paulo foi abandonado, por alguns aqui no começo, Demas o abandonou, que é um cooperador dele. Vamos ver agora o versículo 16 e 17. Na minha primeira defesa, isso aí foi a defesa em uma outra acusação, certo? Que ele foi liberto dessa primeira defesa. Ninguém foi a meu favor, presta atenção. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Então, Paulo, na primeira acusação, que ele foi liberto, naquele momento Deus libertou ali dessa acusação, ele disse: ninguém foi a meu favor. Ninguém estava com ele, e ninguém, nem os judeus, ninguém foi a favor dele. Que poderia ter pelo menos judeus, os irmãos lá da Judéia, os fariseus também poderiam a favor de Paulo, porque Paulo era um judeu também, mas ninguém foi a favor, e todos me abandonaram. Ninguém estava com Paulo no dia do julgamento dele, certo? Abandonado pelos homens. Versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então, o homem abandona, mas Deus não abandona. Paulo diz o quê? Fui abandonado por todos, mas o Senhor me assistiu, ou seja, o Senhor estava comigo.
Deus estava comigo, Cristo estava comigo, estava olhando para mim. E o que foi que Deus fez na vida de Paulo? Me revestiu de forças. Meu irmãozinho, quem dá forças para a gente resistir é o Senhor. E você vai fazer isso, sabe como? Lendo a palavra. Olha que Paulo antes, ele leu a palavra. Paulo antes, lá na cadeia, estava meditando e estudando a palavra. Ele diz: traga os livros para mim, porque eu preciso me alimentar da palavra. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Paulo, se alimentando da palavra, ele resistiu ali, porque Deus o segurou, Deus o suportou ali naquele momento que ele sabia que ia ser morto, dando o quê? Forças. Para quê? Para que por intermédio de Paulo a pregação fosse plenamente cumprida. Tinha um propósito nisso. Paulo, Deus segurou, amparou, deu forças a Paulo, o assistiu, estava com ele, segurando ali para quê? Para que Paulo pregasse o evangelho, para que o propósito de Deus naquele momento ali para a vida de Paulo se cumprisse, que era pregar o evangelho. Deus lhe dá forças, Deus lhe segura, Deus lhe ampara, Deus lhe restaura, Deus lhe salva, para que você pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Não é para você ficar só dentro da igreja sentadinho de domingo para lá e para cá, não. Deus deu sua vida na cruz do Calvário para a glória dele. Então a sua vida é restaurada, para que o nome dele seja glorificado, para que o evangelho seja pregado através da sua vida. E ele diz o quê? E fui libertado da boca do leão. Ele foi libertado dos inimigos dele. Não é o leão literalmente. Paulo foi libertado dos inimigos. Paulo estava em julgamento, em outro julgamento, e foi libertado. Para quê? Para que desse continuidade à pregação do evangelho. O homem abandona, mas Deus não abandona jamais. Isaías 49:15, por favor. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Uma mãe, que é algo até já meio grotesco, meio desumano, e nós vemos isso, mães abandonando filhos recém-nascidos, colocam em latas de lixo, colocam em sacos, em bolsas, e Deus está dizendo, mesmo que uma mãe, que isso aí já é altamente, que eu posso dizer, grosso, imoral, mesmo que uma mãe abandone, Deus jamais abandonará, Deus jamais esquecerá de você. É palavra, é promessa. E Mateus 28, versículo 20. Isso aqui você conhece. Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ponto. Ensinando a guardar. Temos que ensinar a guardar as coisas que aprendemos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Promessa. Deus está conosco, com a igreja dele, todos os dias até a consumação do século. É por isso que quando saímos da caminhada, quando saímos do corpo, quando abandonamos a caminhada, estamos suscetíveis ao inimigo, estamos entregues a Satanás. Mas quando estamos na igreja, estou falando de igreja, não organização, o organismo, a igreja, corpo de Cristo. Quando estamos nela, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está com a igreja dele todos os dias. E quando nós fazemos parte da igreja, o Senhor está conosco todos os dias. Promessa dele, até a consumação dos séculos. O homem abandona, mas Deus jamais abandona. Versículo 18. O Senhor, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. O Senhor
me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, depois de tudo que Paulo passou, depois de abandono, de açoites, de perseguição, condenado à morte, julgamentos, fome, nudez, naufrágio, ele fala lá em Coríntios, ele termina dizendo o seguinte: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas por que Paulo, depois de perseguições, abandono, traição, julgamento, uma morte iminente, preso, açoitado, fome, nudez, por que Paulo diz: a Ele a glória pelos séculos dos séculos? Amém. Porque aqui no versículo 18 tem a certeza de Paulo, que é para ser a nossa certeza: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo tinha a certeza da vida eterna com o Senhor. Paulo sabia que ia passar pela morte física, mas ele sabia que não ia ter a morte espiritual. Ele sabia que depois dessa condenação, dele ser morto por Nero, ele sabia que ia ter o quê? Ser salvo, ia ser levado para o salvo, levado salvo. Entendeu? Então Paulo sabia que ia ter uma vida com Cristo. Ele diz: Ele me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo sabia que ia ter a vida eterna com o Senhor. Olha aqui no versículo 8 e nós vamos finalizar agora. Já agora, esse versículo 7 fala um texto célebre dele: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Porque Paulo sabia que estava chegando. Voltando aqui o 6, ele diz: olha, eu vou ser entregue por libação, eu vou ser morto. Falando para Timóteo: eu vou ser morto, mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu completei o propósito que Deus tinha para a minha vida, eu me entreguei para o Senhor, eu me servi de oferta ao Senhor. Aí ele diz: e guardei a fé. Então, depois disso, de me oferecer em sacrifício ao Senhor, de oferta, de libação, derramar meu sangue, de lutar pela igreja, ser fiel à igreja. Aí no versículo 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então existe uma promessa para todos aqueles que amam a vinda do Senhor, é a coroa da justiça. Seremos o que? Justos, ou somos justos, somos justificados diante de Deus. E Paulo, nessa certeza que eu lutei, eu apanhei, mas eu lutei, eu fui fiel, eu derramei meu sangue, eu servi de libação, eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, tem uma coroa de justiça reservada para mim, para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Eu vou ser morto, versículo 18, mas o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Então, por isso, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Então, meu irmão, finalizo agora com essa fala. Paulo estava na cadeia, dificuldades. Não estou dizendo que você vai passar por isso, não sei, mas não tem como. Quando eu falei quarta-feira, na outra mensagem, né, nós temos no culto de doutrina, eu falei que tem situações, tem falas de homem, posturas de homem que me constrangem, né? Até quando eu falei do rei Davi, que Davi disse que a graça de Deus é melhor que a vida. E não vou voltar tudo, né? E Paulo aqui de novo, né? Constrange a vida desses homens. Quando eu olho para mim, eu vejo o que esses homens fizeram. Então, como eu falei também naquele dia, não tem como me comparar com um homem desse. Não tem como comparar o que ele fez. Nem posso nem me dizer assim, não, eu sou apóstolo, porque eu não posso dizer que eu sou apóstolo quando eu vejo a vida desse homem e vejo a minha vida e vejo a vida de outros homens aí dizendo que são apóstolos. Não tem como.
Não dá. Não me entra. Não me entra. Certo? Coisa minha. Certo? Então, o Senhor livrará também de toda obra maligna, todo mal, certo? Toda investida do inimigo, Deus nos livrará, nos guardará. Que está a igreja de Cristo está guardada pelo Senhor. E Ele vai levar todos aqueles que amam a sua vinda, vai levar para o seu reino celestial. Então é por isso que eu vou finalizar com essa fala. E você aí, quando eu terminar, que eu disser amém, você vai dizer a mesma coisa. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora é a sua vez. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos encontrar na eternidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno, e mais alguém que possa estar escutando esse vídeo, que essa palavra seja guardada no seu coração. E em nome de Jesus, vamos passar esse momento que estamos passando agora, de dificuldades, né? E em breve, em nome de Jesus, retornaremos às nossas atividades normais. Trabalho, vida familiar, comunhão, diversão, estamos juntos congregando na igreja do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, beijo no coração e em breve estaremos juntos novamente fisicamente para a glória do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.